Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CBCD Cast, o podcast do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva. Eu sou a doutora Michele Daltro, cirurgiã titular especialista pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e estou aqui com meu amigo Caio. Olá, eu sou Caio Zanon, cirurgião do aparelho digestivo, titular especialista no Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, e é uma honra estar ao seu lado, Michele, para mais um podcast. Hoje teremos uma participação muito especial, ilustre, professor Dr. Fábio Catter. Dr. Fábio Catter, que é oncologista clínico no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, tem grande atuação em tumores gastrointestinais, muito envolvido em pesquisas clínicas, discussões e estudos mais recentes e atuais sobre todos os tumores gastrointestinais. É uma honra tê-lo conosco, Dr. Fábio. Queria agradecer o convite. Obrigado, Michele. Obrigado, Caio. É um prazer agradecer ao CBCD pela oportunidade de estar falando com vocês. É sempre uma honra ter um clínico em meio, né, aos cirurgiões que são os verdadeiros médicos. Só porque ele tá no meio de cirurgião. Não, eu falo isso todas as vezes, não vem não. Não, Caio, o Caio, né, aqui comigo. Então, Fábio, eu venho também, eu trabalho numa clínica que a gente discute bastante quando vai determinar se vai operar o paciente ou não, e a gente utiliza, né, amplamente os nossos colegas oncologistas clínicos. Hoje em dia, com os tumores border e o tumor gastrointestinal, a gente tem que dividir, digamos, essa responsabilidade do momento cirúrgico para o paciente, né? Uhum. Qual que você acha, assim, que se você falar assim, eu acho que esse momento foi um momento que teve essa junção mais digna, digamos, não separação, eu acho que a gente se ajuda, né? Você fala, não, eu acho que esse momento é o momento da gente fazer um pouco mais de químio, ver se o tumor reduz, enfim. Que momento da história, assim, se a gente pensando da oncologia clínica com a cirúrgica, que você acha que foi, assim, fundamental para essa visão em conjunto? Eu acho que assim, né? Os tumores gastrointestinais, eles, tirando o cólon, eles guardam um prognóstico muito ruim, né? A gente sempre esteve acostumado com uma notícia, o paciente que evolui rápido, a gente sempre falou em sobrevida da ordem de meses, e a gente nunca se empolgou verdadeiramente quando o paciente chegava no estágio avançado. Eu acho que isso frustrava o cirurgião. Então, quando você estava diante de um paciente que tinha um diagnóstico de doença avançada, ou que você não conseguisse operar, fazer alguma coisa mais definitiva, dava aquela esfriada, aquele desânimo, vamos dar para oncologia clínica para ver o que os caras fazem. Só que isso acho que mudou absurdamente, né? Então, a gente tem experimentado esquemas de quimioterapia mais eficientes, a incorporação de terapia-alvo, a chegada da imunoterapia e o complexo, ou seja, né, o conjunto disso tudo determinou terapias mais efetivas. E na história da oncologia, normalmente, o que acaba acontecendo? Primeiro a gente testa no cenário mais avançado, funciona, a gente traz para o cenário mais precoce. E aí, quando a gente começa a trazer para o cenário mais precoce e vê melhores resultados, de fato, aí a cirurgia fala, opa, tem coisa diferente aqui, os trabalhos começam a mudar. Eu diria que uns 10, 15 anos a coisa realmente mudou. Foi quando a gente trouxe poliquimioterapia, imunoterapia, terapia-alvo aí para agregar o cenário mais precoce, e os cirurgiões aprenderam a discutir com a gente esses nomes ruins, difíceis da oncologia. Eu acho que o cirurgião ele é habituado àquele estadiamento anatômico, né? Sim. Ele olha a lesão, o linfonodo, o paciente é cirúrgico, né? E não é assim, né? Não é mais assim. Já foi um dia. Hoje, a biologia molecular, subtipo, histologia, marcadores, instabilidade meio-constante, é uma amplitude muito grande. E o cirurgião não acompanha isso. O cirurgião não consegue acompanhar. Ele precisa de um clínico, por mais que ele tente estudar especificamente a sua área ali, ele não consegue acompanhar, né? E eu acho que o tumor board é isso, é para ganhar essa experiência do clínico e a gente saber também como propor e discutir com o paciente, né? Às vezes o paciente passou com o cirurgião, ele tem uma ideia, mas o clínico tem outra, a radioterapia tem outra, e você consegue oferecer o melhor tratamento, né? Assim, a cirurgia sempre foi a modalidade curativa para todos os tumores gastrointestinais. Então, a cirurgia sempre fica na cabeça do cirurgião, isso tem que acontecer, e se não acontecer, não é mais da minha preocupação. Eu acho que vocês têm que saber anatomia, sim, pelo amor de Deus. A gente fica, nós clínicos, tentando entender o que vocês fazem. Isso é muito bacana, e a gente está para dar o respaldo aí clínico da biologia molecular mesmo para vocês. Mas eu acho, Caio e Michele, que realmente faz parte da discussão hoje em dia você ter aquela linguagem familiar, o mínimo básico para você conseguir discutir estratégia para o paciente de jornada, né? Então, a biologia molecular, ela entra, não tem como ignorá-la. Ela
vai fazer parte das nossas discussões. O lugar da instabilidade do microsatélite é no tumor gastrointestinal mesmo. Não tem jeito, é onde mais a gente encontra a mama, os caras, não, porque o HER2, o triplo negativo. Não, no gastrointestinal é a instabilidade do microsatélite que precisa ser pesquisada em todos os tipos tumorais para saber realmente, para conseguir discutir de alguma maneira uma coisa mais efetiva mesmo, sabe? Acho que não tem como fugir disso, né? A história do RAS já é velha para o cólon, mas ela é sempre atual e eu já vou dar umas pinceladas em relação a esse velho amigo aí que está ficando novo de novo. Então, não tem jeito, a gente vai ter que discutir entre a gente sobre biologia molecular. E falando, já que você falou de tumor de cólon, né? Minha área é mais HPB, né? Tá. Fígado, vias biliares e pâncreas, e eu opero bastante meta de cólon, né? Que eu acho que ali a gente também tem uma discussão muito grande de meta, tanto de cólon, agora de mama também, né? Se discutindo bastante ressecção, né? Todas as metas hepáticas a vontade de arrancar, né? Então... exatamente. Tem várias. Até do pâncreas. Até estômago a gente tem falado. Não, filho, eu fui mais longe, até do pâncreas. Exatamente. E eu falei no meu grupo, quando começou essa discussão da mama, né? De ressecção de mama também, que a gente, né? No fígado, né? E falou, não, mas para lá. Aí eu que mostrei o trabalho, os oncoclínicos foram estudar e a gente definiu. Mas voltando ali na meta de cólon, né, para o fígado, né? Porque eu acho que esse daí dos marcadores e o oncologista tá com a gente nessa decisão, principalmente do fígado, é essencial, né? Porque a gente tem que ter a resposta antes de ir para a cirurgia. Você pode explicar isso melhor para a gente? Assim, o RAS, ele não é só prognóstico, ele é preditivo, né? Ou o contrário, ele não é só preditivo, ele é prognóstico. Então, quando a gente está diante de uma... Qual é o básico de um cólon metastático? Você precisa saber instabilidade de microsatélite. Não tem jeito, acabei de dizer. Isso vai determinar a conduta, vai fazer você enxergar o paciente diferente. Olha que curioso na instabilidade do microsatélite, né? Quando o tumor ele é instável do microsatélite na fase inicial, estágio clínico 2, por exemplo, poxa, se ele é instável, a gente nem fala de quimio, porque ele teoricamente é resistente à fluoropyrimidina, a gente nem faz quimioterapia adjuvante para esse paciente. Mas quando ele vira metastático, é o pior prognóstico que a gente tem. Então, quando o paciente vira e fala assim, puxa, eu vou torcer então para ter essa instabilidade do microsatélite para eu poder tomar imuno, cuidado com o que você pede, entendeu? Porque você pode usar uma terapia menos tóxica, entretanto, você guarda um prognóstico mais reservado dessas doenças. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é a instabilidade do microsatélite, porque hoje a instabilidade do microsatélite é tratada com imunoterapia. Seja uma dupla de imuno, preferencialmente, ou imunoterapia isolada, é melhor do que quimioterapia. Isso tem estudo randomizado, fase 3. Não quero ser o chatão aqui de ficar respaldando todo, né? O oncologista ele fala com referência bibliográfica, é um super chato isso, mas não tem jeito, a gente vive de número, né? Então, numericamente falando, a imunoterapia é superior à quimioterapia. Então, por exemplo, na meta hepática, potencialmente ressecável, os pacientes não entravam nos estudos de imuno, por exemplo. Essa é uma crítica, tá? Então, o paciente da conversão, onde você enxerga alguma forma de terapia definitiva às metástases hepáticas, esses pacientes não foram estudados com imuno, sabe? Mas óbvio que cabe, você tem que dar imuno, observar a melhor resposta. A taxa de resposta com imuno é maior do que com quimioterapia e você vai de 40% até 70% de resposta com uma dupla de imuno, por exemplo, sabe? Isso provavelmente vai refletir numa melhor resposta no fígado e o paciente vai potencialmente ser candidato a uma discussão. E depois vem o RAS, o velho e bom RAS, o RAS wild type, né? O selvagem na sua forma original, vai, sei lá, 35%, 40% dos pacientes. O restante é RAS mutado, tem a via corrompida. E dentro do RAS selvagem, a gente tem os BRAF mutados e temos ainda os HER2 superexpressos, né? Então, se a gente começa a fatiar a pizza. Para a meta hepática, vai depender de conversão mesmo, vai depender de potência, de esquema. E quando você falar de doença potencialmente operável no fígado vinda de cólon, você precisa de um esquema de alta potência, você vai discutir esquemas que combinam químio com terapia-alvo de alta potência. Eu queria fazer mais uma pergunta ainda isso daí, Caio, claro. Vou deixar a próxima para você. Porque, né, como eu falei, eu opero bastante isso. A questão é quanto tempo suspender, né? Claro que existe essa gama, essa diferenciação que você falou de qual é o tipo de tumor que eu vou usar. Mas, assim, se eu fosse ter um padrão, não sei se daria para fazer isso, de tudo. Geralmente, eu suspendo ali pelo menos um mês ali da químio para depois
fazer a cirurgia, né? E também tem que ver o histórico do que foi utilizado antes, Sim, né? exatamente. Porque a hora que eu uso oxiplatina, eu arrepio a minha alma. Essa história tem algum tempinho já. Então, a oxaliplatina, ela realmente faz sinusoidopatia, vai dilatar o sinusoide, vai determinar uma hepatopatia crônica mesmo, e o fígado fica uma reserva menor. Então, apesar de anatomicamente você conseguir preservar uma quantidade boa de fígado, não obrigatoriamente esse fígado é um fígado funcional, funcionante, né? Então, mas o irinotecano também faz esteatose. Então, o bevacizumab, que é o antiangiogênico, não deixa cicatrizar, então você tem que suspender o clareamento no bevacizumab é da ordem de 5 a 8 semanas. Então, qualquer antiangiogênico dá trabalho. Então, a gente sabe que depois de muita exposição à quimioterapia, o fígado realmente fica mais difícil em termos de você garantir essa reserva, né? Mas assim, né? Apesar disso, eu acho que a gente já teve mais medo, sabe? Michele, eu acho que hoje em dia a gente é um pouco mais permissivo. Sim. Aí, de repente, os nossos amigos hepatologistas ajudam a gente a estimar uma reserva hepática, né, o grau de fibrose que esse paciente tenha e conseguir ter uma medida um pouquinho melhor do que a reserva hepática funcional para vocês poderem operar. Tá? Eles sangram muito, né, no intraoperatório, né? Então, é importante o cirurgião conhecer essas drogas. Sim. Até para ir preparado. Quando eu sei o que o doente usou, eu falo que eu tenho plano A, B, C. Já fiz até exclusão vascular, para você ter ideia, para operar esses tipos de lesão. Ou às vezes a gente faz um planejamento de fazer uma hepatia esquerda, faz uma hepatia esquerda, tenta limpar um pouco mais, né, para preservar, porque o importante sempre é tentar preservar a parênquima, né, nesses pacientes, que é importante, porque a gente sabe que a recidiva é grande. Exato. Aí tem que usar o mínimo possível, né, de parênquima saudável. Então, assim, a gente, no fígado, a gente tem que entrar muito assim, planejado, olhar a ressonância, saber o que você vai fazer e saber qual técnica cirúrgica você vai fazer. O que eu falo, o fígado, ele aceita isquemia, mas ele não aceita sangramento. Então, se você sabe que você usou uma droga, né, que os oncologistas usaram uma droga no passado, tá com outra linha de tratamento, tem que saber o que foi usado. Não adianta chegar lá e querer cortar o fígado de qualquer jeito, não. Mas o número mágico, um mês tá ótimo, de verdade. Eu acho que longe da químio, um mês longe do bevacizumab, tá ótimo esse número mágico. E a gente sabe, 2/3 dos pacientes operados vão recidivar. Sim. No fígado. Não adianta você sair arrancando o fígado. Vai te fazer falta no futuro. Vai. É isso mesmo. Seguindo a nossa sequência de perguntas, a gente separou um pouquinho de tempo para falar sobre o reto. Tá. Falar sobre o watch and wait, que foi um paradigma de mudança grande na conduta, né? Tanto para o cirurgião, quanto para o clínico, para o radioterapeuta, né? E foi um estudo que você teve uma participação e queria que você falasse como foi essa experiência. Na verdade, o estudo que, né, que eu ajudei a desenhar o desenho, eu ajudei, mas enfim, é o estudo Shaw. O Shaw, ele é um estudo de desintensificação de terapia para pacientes com tumores de reto, candidatos a watchful waiting, para desintensificação do tratamento. Então a gente pega pacientes... A grande pergunta, Caio, é: será que todo paciente candidato à preservação precisa usar aquele protocolo super quadrado de quimio-radioterapia seguida de quimioterapia aos moldes que a gente tem feito nos últimos 5, 6 anos? Mesmo aqueles mais iniciais, precisa aquela carga toda de químio, entendeu? Será que a gente não precisa de uma boa rádio, de um tempo para remodelamento da lesão, uma boa ressonância, sabe? Então, assim, fica aquela sensação de que a gente, às vezes, para alguns tumores mais iniciais, mas que estão num lugar ruim, que a gente está dando muita carga, tá? Entendi. Então, o Shaw, justamente, ele randomiza o protocolo clássico de quimio-radioterapia de longo curso, combinado a capecitabina, seguido de quimioterapia com FOLFOX, versus, esse é o padrão, a mesma rádio de longo curso com capecitabina seguida de só fluoropyrimidina. Tá? Então, só capecitabina. Então, assim, qual o papel do Oxalia? Acho que essa é a pergunta. Né? Você precisa de uma segunda droga mais tóxica para tumores talvez menos perigosos, sistêmico. É isso que é o ponto. Então, talvez tumores T1, T2... Não, porque vocês conseguem tirar na mucosa, mas T2, T3AB, sabe? Cujo risco sistêmico não é grande, você precisa dar uma droga que o apelo dela é controle sistêmico. Não basta uma boa rádio, com uma boa radiosensibilização por químio,
para contenção disso, essa é a pergunta do estudo, tá? A gente tende a, né, na prática, mesmo sem os resultados do estudo ainda, a gente tende a tentar não usar oxale nesses pacientes. Eu estou falando isso fora de bula, off-label, tá? Mas a sensação, a nossa percepção é de tentar não dar tanta quimioterapia para esses pacientes. Se eles estão evoluindo com toxicidade, puxa, a chance de eu tirar é muito maior hoje, mesmo sem o resultado dos estudos, porque eu entendo que ele não precisa de tanta terapia sistêmica, ele precisa de melhor controle local, sabe? Acho que a preservação de órgãos já está numa segunda página da história dela. Então, acho que ela veio para ficar assim, a gente descobriu métodos melhores de preservar com exatamente este modelo que eu acabei de dizer, de quimio-rádio seguido de químio, de consolidação. Acho que esse é o nome que a gente tem que ter na cabeça. Então, quimio-rádio de curso longo, seguido de químio de consolidação. Esse é, teoricamente, a melhor evidência que a gente tem para preservar. Mas aí, na químio de consolidação, que é o ponto. Será que a gente precisa de tudo isso? Né? E só de curiosidade, o desenho do estudo, você tem os pacientes que recebem todo o tratamento sistêmico e os que recebem menos, é isso? Na verdade, é assim, ou é Fofox ou só a capecitabina, só a fluoroprimidina. Entendi. Entendeu? Então, assim, na verdade, é desintensificação de oxaliplatina. Esse é o tema do estudo, tá? Para saber, obviamente, super bem selecionados os pacientes com menor risco sistêmico. Legal. E pensando nessa estratégia do watching, né, waiting, tem algum limite para isso, assim, que você pensaria em poder passar para a gente? Você diz qual paciente que talvez não seja o melhor candidato? Isso, Os mais avançadões mesmo, realmente dá um pouquinho de acreditar demais na terapia. Você pega os T4, os N francamente positivos, você fala, será que o que eu vou fazer é suficiente? Claro, por exemplo, no Oprah, que é o grande estudo do Memorial, que trouxe para a gente essa questão, qual o melhor esquema para preservação de órgão, não era o desfecho inicial do estudo, tá? Oprah tem inúmeras críticas, agora o oncologista falando, é um estudo que não é randomizado para um braço padrão, então ele não comparou com o quimio-rádio isolado aos moldes alemães. Ele usou o quimio-rádio de quimio-rádio seguida de quimio de consolidação versus indução por químio, complementada por uma radioquímio. Então a pergunta era onde botar químio, se na consolidação ou na indução. E aí eles viram que 45% dos pacientes ficavam com seu órgão preservado. Isso nunca tinha sido um dado tão robusto como o do Oprah em dizer que quimio e rádio seguida de químio de consolidação preservava em quase metade dos pacientes o órgão. Então isso realmente foi muito positivo. Mas o estudo não tem um braço controle. O braço controle é a própria série histórica do Memorial. Tá? Então tem essa crítica. Só 13% dos pacientes eram T4, mas 70% eram linfonodo positivo. Você entendeu? Então tinha mais risco sistêmico do que local. Então tem várias dessas nuances. Existe a crítica toda ao desenho do estudo, quem era a população. E é óbvio, né? O paciente com doença mais avançada, a gente fica com mais, assim, não tanta expectativa de que o tratamento de quimio-rádio seguido de quimio de consolidação vai ser suficiente, né? Então, em algum momento, esse paciente vai cair na discussão, né? Metade acaba operando no próprio Oprah, porque não conseguiu ter resposta clínica completa. E esse segmento é de 3 a 3 meses? Esse segmento é difícil, vou te falar que não é fácil. Você precisa de uma ótima ressonância, tecnicamente bem feita, de um radiologista, preferencialmente, que veja reto. Eu, felizmente, tenho um radiologista que só vê reto, tá? Mas é o privilégio do privilégio, entendeu? De estar em São Paulo. Exatamente. E ter um radiologista especialista em ressonância de reto que acompanhe o paciente durante a realização do exame para saber se a angulação do reto está boa. Fantástico, né? Exato. Tem que ter a visão direta. Então não pode esquecer que a ressonância não é o único parâmetro para avaliação de resposta. O exame endoscópico diz muito. Tá? A biópsia não diz nada, entendeu? Você pode ter célula viável residual ainda. Isso não significa que você não possa ter resposta completa no futuro. O timing de avaliação de resposta a gente não sabe. Tem um estudo antigo chamado Timing Trial, que avaliava se os pacientes eram melhor avaliados em 4, 8 ou 12 semanas de ressonância. Eles viram que depois de 8 e 12 semanas de ressonância, você tinha mais chance de resposta completa. Hoje, com quimio-rádio de curso longo, seguido de químio, 8 ciclos de Fofox, dá mais 4 meses e meio, é o timing que você tem aí para justamente você ter a remodelação pós-rádio e ter a oportunidade de ver uma boa resposta. Então, acho que quanto mais longe a gente puder jogar um pouquinho para frente, aí acho que a ressonância é ideal para poder tirar o melhor fruto. Estava discutindo até com o próprio Dr. Paulo Kassab, a gente tem um paciente que obteve resposta às 23 semanas pós-término. Nossa. E a gente ficou segurando assim até o último, porque ele tinha uma melhora endoscópica. A gente, não, vamos. E foi e preservou. Tá vivo aí com o seu órgão preservado tem 5 anos já.
Entendeu? Então, o reto é desafiador. E você vê como tem muitos detalhes em uma doença. Em uma doença. Em uma doença. O reto, distal, baixa. A gente está falando de uma coisa que tem detalhes de um trabalho que você pode selecionar o paciente, como é muito personalizado isso, totalmente, né? é isso mesmo. E não esquecer que assim, né, no final, sim, a cirurgia aconteceu em metade dos pacientes também, né? Então, ainda temos muito chão pela frente para melhorar. Legal. Eu gosto muito de ler bastante, que eu tô gostando, Fábio, é da imunoterapia, né? Pensando de novo na minha área ali, o colangiocarcinoma, né? Tendo as respostas, o hepatocarcinoma, né? Mudou, né? Mudou. Eu tenho um paciente que ele já tem uns 2 anos que eu operei ele. 36 anos, lesão de 10 centímetros, lobo hepático direito, e pegava tanto a hepática direita como a média. Então, se eu fosse ressecar de cara, ele ia ficar ali só com a esquerda com 36 anos. Olha o tanto de fígado que você vai perder, né? E assim, bem pertinho da esquerda. Então, assim, a chance de lesar numa cirurgia, numa lesão de 10 centímetros, muito grande. Aí o oncologista começou a imunoterapia para ele, né, que jovem. Eu falei assim, vamos fazer quimioembolização para ele e ver até onde reduz, né? A lesão reduziu para 6, ele ficou com a imunoterapia, a gente conseguiu. Só que ele falou, Michele, eu não sinto seguro deixar aquela lesão de 6 para ele, né? Mesmo se a gente vier uma biópsia via negativo. Agora, ele ia perder só a hepática direita, mesmo assim, muito o fígado, mas é melhor do que deixar aquela lesão ali, porque na ressonância mostrava que tinha lesão, mas ficou naquela dúvida se era lesão viável ou não. Fiz a hepatectomia dele. Tá? E aí? Negativo para tumor. Impressionante, cara. Negativo para tumor. Ele já está em segmento há 2 anos. E hepatite B, C, tudo negativo. 36 anos, um hepatocarcinoma. Então, assim, mudou muito, né, o padrão. Então, eu tenho visto isso. Pacientes que eram inop estão se tornando operáveis, né? Que eu já operei alguns mais, mas esse foi... Acho que como foi o primeiro que eu operei da imunoterapia, eu vi isso, né? E o último congresso que eu vi foi a discussão de começar a imunoterapia para eles entrarem para transplante, né? Como terapia de ponte. O que você fala dessas imunoterapias? Da coisa mais difícil que a gente não sabe até hoje, o que a gente faz com a imunoterapia, o que a gente faz com o transplante depois de imunoterapia. Mas eu gosto disso, viu? Eu gosto. Esse é o tema mais difícil pra gente hoje. Mas eu tô achando mais interessante. Com certeza. Muito assim, legal. mudou. O hepatocarcinoma e colangio, enfim, eu tenho mais de 2 décadas da especialidade e não tinha nada, nem químio. Não tinha nada que respondia. E Então, aí, o sorafenib pra fingir, né? Que tá fazendo alguma coisa. Nada. E o sorafenib veio como terapia-alvo antiangiogênica num cenário completamente órfão, né? Aquele deserto de opções. E quando ele veio, puxa, que bom, aumentamos a sobrevida global do paciente. Gente, mas a taxa de resposta era menor que 10%. Você fala, não é aqui que eu vou fazer grandes avanços. Então, assim, óbvio, a gente estava fazendo uma terapia prolongadora de vida, mas não dava para enxergar nenhuma forma de terapia mais avançada para eles. Eis que surge, então, só em 2020, vem algum trabalho que combina antiangiogênico com imunoterapia, que foi a tesolizumab, que é um imunoterápico, mais o bevacizumab, que é antiangiogênico. E aí a gente já vê respostas aí da ordem de quase 30%, 28%. Você fala, opa, 1/3 vai ter resposta, coisa que a gente nunca tinha visto. Então, assim, se você fala, Fabio, então, para responder, para diminuir tumor mesmo, é 1/3 dos pacientes que vão reduzir. Você vai ter um benefício clínico em termos de resposta, controle de doença, estabilidade em até 70% dos pacientes, ou mais. Mas resposta mesmo é 1/3 dos pacientes. Só que esses pacientes que respondem podem ser aqueles que você vai converter para um tratamento definitivo. E aí, Michele, eu não estou falando só de cirurgia, que é o que a gente quer, operar fígado, mas pode ser terapia com TACE, né, com quimioembolização, radioembolização, radiofrequência, SBRT, radioterapia. Olha a quantidade de opções de tratamento definitivo nós temos hoje. E o transplante. E o transplante, que é a grande modalidade curativa para câncer de fígado. Mas ninguém sabe qual é, assim, né, como manejar o ambiente imunológico hoje do paciente pós-imunoterapia para ele não rejeitar o enxerto, né? Então, a série que a gente tem é uma série pequena, de dezenas de pacientes apenas,
onde a única coisa que a gente conseguiu entender é que pelo menos você não pode transplantar com menos de 3 meses da última quimio, preferencialmente pós 6 meses. Então o paciente tem que ficar bonitão lá durante esse período de 3 a 6 meses sem progressão, para você fazer uma lavagem, um clareamento aí desse ambiente imunológico, ele não rejeitar o transplante, tá? Então, mas eu acho muito preliminar, é o que a gente quer, é onde a gente quer chegar. Sim. Mas eu acho que, de fato, a imuno ainda é um calcanhar de Aquiles para o paciente com transplante. Tomara que minha frase daqui 1, 2 anos mude, né? Meu discurso, e a gente vai depender de literatura mesmo para respaldar a gente, tá? Acho que não dá para pensar em todo mundo. É no caso selecionado mesmo, que fica bonitão 3, 6 meses para você pensar em transplante para esses caras. Tá? Perfeito. Me admira muito seu conhecimento de oncologia. De número, assim, o oncologista só fala com referência bibliográfica, né? É um saco. Eu odiava isso quando eu comecei, não é possível que minha vida inteira eu vou ter que ficar falando em porcentagem em meses. Vai ter que ser nome de estudo, não tem jeito, cara. E hoje, como que é a sua rotina de atualização sobre você? Você conseguiu focar ou ainda você tem Não, eu faço gastrointestinal, eu faço geniturinário, metade do consultório é GI, a outra metade é o tal do GU, que a gente estava dando risada aqui antes. É isso aí. É barriga. E a atualização, cara, não tem jeito. O oncologista é o cara que tem que estudar, tem que estudar todo dia. Dentro do hospital, a gente, né, tem a opção de fazer congresso, simpósio, preceptoria, então isso te força a estudar mesmo. Mas eu acho que realmente o que faz diferença, Caio, é o tumor board, cara, é a reunião multidisciplinar. É ali que você se coloca à prova, é lá que você vai ter que estudar. Eu acho que não tem que achar nada. Vamos procurar na literatura que tem. A gente vem aqui, a gente traz e decide juntos a melhor opinião, a melhor decisão. Então, essa interação do clínico, do oncologista, com o cirurgião, com o radioterapeuta, com o radiologista intervencionista, é fundamental para a tomada de decisão. Isso dá embasamento, sabe? Você fica mais seguro. Você virar para o paciente e falar assim, discuti com o meu time, tinha 10, 20, 40 médicos na sala, e foi decidido de maneira unânime que você precisa fazer isso. Poxa, é como se o cara tivesse passado em 40 opiniões diferentes ao mesmo tempo. Sim. E quando tá todo mundo junto, na ebulição da ideia, vem as dúvidas de todo mundo. É diferente se você passar, vou num cirurgião, vou no outro cirurgião para ver o que ele fala. Não, vamos sentar na mesma sala, todo mundo discutir. E isso, felizmente, ter o time, né? Na BP a gente divide, inclusive, né, o upper GI, do HPB, do lower, do peritônio. Então, são as 4 divisões que a gente faz. Tá. Eu acho que é a forma que o cirurgião também consegue falar com o oncologista clínico. Porque se eu ligo para um oncologista clínico para discutir um caso, são várias hipóteses, ideias, marcadores assim que acontecem que você fala, tudo bem, então tá bom. Então, você acha que faz aqui, meu? Não, só vamos resumir. Faz químio, eu não quero saber se é Fofox, Fofiri, Fofoxiri, Fofirinox, é algum desses, é Fofox, é isso aí. É um dos Fofox. Eu acho que o cirurgião, na reunião, ele também aprende sobre os termos, ele estuda, ele sai da reunião e fala, putz, vou ler aquilo que falaram, a terapia-alvo, checkpoints, o que tem de novo, o que está acontecendo, assim, eu acho que é muito, muito importante pra gente os tumor boards. É curioso até, e não fazendo nenhuma forma de homenagem, pelo amor de Deus, mas o professor Luiz Arnaldo Zutana, Santa Casa, ele vira e fala assim, no fígado tem o regorafenib, o sorafenib, o ramucirumab. Estou confuso, mas eu vou aprender um dia a falar isso. É isso, entendeu? Atezolizumab com bevacizumab, tremelimumab com durvalumab, ipilimumab com nivolumab. Não precisa decorar tudo isso. É imuno, antiangiogênico, é químio. O que a gente vai fazer? É isso. Eu falo isso. É imunoterapia, isso aqui. Eu também não sei o tamanho de catéter, que pinça que vocês usam, que grampo, que robô. Fábio, eu troco o nome dos meus. Fábio, eu troco o nome dos meus filhos. Eu não vou trocar, vai lembrar o nome do remédio. A gente lembra do básico, né? Assim, não, brincando, mas a gente tem que saber quais são os tipos, né? Até porque o que acontece às vezes... Acontece às vezes, não, sempre no consultório, quando você detecta um tumor, a pessoa fica já te perguntando quantas semanas eu vou fazer de químio e tal. Aí eu falo, tem que ver com oncologista clínico e tal. E assim, obviamente que agora, né, a gente já tá ali no meio ali. Quando vem cólon para mim, que eu acabo passando para outro colega, eu não opero cólon, a gente tem uma equipe, cada cirurgião opera uma área, né? E aí o cólon, eu não fico com cólon, eu fico mais realmente com HPB. Mas eu já esclareço, porque como eu auxilio cirurgias, eu também tenho que saber
o que o paciente tomou, né? E a gente também, como às vezes opera colo e a meta junto, eu também tenho que saber o que o paciente tomou. Como eu falei, eu tenho medo da oxaplatina. Quando fala que o doente tomou oxaplatina, eu arrepio minha alma. Então, não vai, não, coitada, ela é boazinha. É a mesma coisa da gente, por exemplo. Será que dá pra fazer uma videolaparoscopia? O cara já operou, já fez um robô na vida. Não dá pra fazer uma vídeo... Não, filho, tá tudo grudado. A gente não faz nada de videolaparoscopia depois da abordagem prévia. Então, assim, a gente também tem que... refinando nossos comentários, nossas besteiras. Falando do tumor de esôfago de junção, né? Também eu acho que teve... Esse deu trabalho aí nos últimos anos pra acompanhar. Eu acho que esse daí também teve uma mudança bem grande, né? Porque antes ele saía tirando tudo. Né? Era esôfago com estômago inteiro, quando eu fiz residência, não falarei há quantos anos atrás. Não parece, a CUT está ótima. Há mais de 15. A gente só tirava tudo. Não fazia nada, nem químio, nem rádio, né? E conta pra gente, assim, essa mudança. O esôfago e o estômago mudou. A da junção. Primeira coisa, assim, você tá diante de uma neoplasia de esôfago e o estômago, não sai arrancando, pelo amor de Deus. Acho que é a única coisa que tem que falar. Checa a ver se tem alguma coisa diferente. Se tem imuno, se tem químio antes, químio depois, mudou muito. Então, a gente viu uma mudança muito importante nos últimos anos em relação tanto ao esôfago distal, adeno de esôfago distal, e o próprio tumor gástrico operável, né? Então, a gente, durante anos, se questionou se a conduta para o esôfago distal era quimio-rádio, seguida de cirurgia, ou quimio perioperatória. Então, o Exopec, o estudo que foi apresentado há 2 anos atrás, mostrando que para os adenocarcinomas distais ou de junção, é melhor, do ponto de vista de taxa de resposta, sobrevida livre de progressão, sobrevida global, você fazer quimioterapia perioperatória, faz FLOT antes, opera, faz FLOT depois, do que o CROSS, que era quimio e radioterapia seguida de cirurgia. Isso tudo tem várias críticas, tá? Então, por exemplo, o braço do CROSS no Exopec performou muito mal, muito diferente do que foi o CROSS, tá? A gente hoje detém técnicas de radioterapia muito melhores do que na época do CROSS ou quando o Exopec mesmo foi feito. A própria aderência de cada um dos braços não foi balanceada. Assim, é um estudo que a gente engoliu assim do tipo, puxa, tá, não tem o que discutir, ele é melhor mesmo, a quimioterapia perioperatória, mas que saudade eventualmente de uma quimio-rádio. Mas não esquecer que o SEC ainda está no páreo, não tem, o SEC tem quimio-rádio, tem que discutir quimio-rádio de verdade. Porque o SEC responde melhor à radioterapia. A gente sabe, desde a cabeça e pescoço, isso. Então, cuidado em diferenciar o que é adenodistal do que é SEC distal, porque a conduta muda. E no estômago, né? Assim, pelo amor de Deus, tentar primeiro. Acho que o mais importante é fazer um bom estadiamento, né? Então, a gente sabe que quando tem linfonoda, a gente tem medo mesmo de disseminação sistêmica, de vocês fazerem a gastreia e ele ter disseminação sistêmica no pós-op imediato. Então, o linfonodo causa desconforto, dá uma sensação de necessidade de controle sistêmico maior. Sabe que videolaparoscopia estadiadora muda a conduta em 30% dos casos de estômago. Então, a gente incentiva para os pacientes linfonodo positivo, fazer uma videolaparoscopia estadiadora mesmo. Talvez para o T3, N negativo clínico, não seja necessário. Mas para o linfonodo, acho que a videolaparoscopia é mandatória. E a gente sabe hoje que quimio e imunoterapia perioperatória mudam sobrevida. Então, dado do Matterhorn, que foi apresentado ano passado no ASCO, a gente sabia que quimio, FLOT 4, opera, FLOT mais 4 depois, era o padrãozão. Então, não começar pela cirurgia, a gente já sabia. Mas agora a associação de durvalumab à quimioterapia, o imunoterápico, junto com quimio, depois opera, depois faz mais quimio com o imuno e segue imuno mais um tempinho, é o padrão hoje. Queria dizer que FLOT não é um passeio no parque, tá? Então, assim, até que saudade da quimio-rádio no esôfago lá, porque o FLOT são 3 remédios, não é todo mundo que consegue. Depois de operado, gastrectomizado, o paciente perdeu 10 quilos, agora você vai tomar 3 remédios, filho. Não. É difícil. Tanto é que a gente sabe que só 40% chegam ao término do 4º ciclo, sabe? O resto fica pelo caminho, entendeu? Então, assim, será que eu preciso fazer tudo isso de tratamento? Bom, o dado foi feito com quem chegou ou não chegou no final. Então, esse é o dado que a gente tem, vamos tentar fazer. Então, não esquecer de discutir com o clínico, começar por sistêmico antes de operar o estômago. Acho que essa é a mensagem mais importante. A gente conversou em um outro episódio com o Dr. Oswaldo também. Sim. E a gente ressaltou exatamente isso, né?
aquela indicação da cirurgia upfront do estômago, ela é aquela cirurgia de urgência. É isso que você fala, exatamente. É o sangramento ou obstrução. Isso. O resto desse paciente ele tem que ser muito bem estudado, ele tem que ser discutido. Se ele tem condições de quimioterapia, a sobrevida dele vai melhorar. Cara, eu falo assim, Fábio, mas ele não tá conseguindo comer, ele tá desnutrido. Se eu não operar agora, ele vai desnutrir mais na quimio. Me dá 2 ciclos de quimio que ele tá comendo. É o que eu falo pro cirurgião. Me dá um mês e meio que esse paciente volta a comer. Mas volta. Entendeu? O Flot faz ele voltar a comer, entendeu? Então, não precisa ficar desesperado que a quimio, ela consegue, tá? Melhorar clinicamente. E outra coisa, assim, a gente também tem terapias, suplementação oral. Tem uma, não falaria a marca, que ela é tipo um Danone, né? Que você... Não é a marca, não. Ai, meu Deus. Vai ter que cortar isso. Marca do Danone. Eu não vou falar a marca, mas tem um Danone. Não, eu quis dizer que ela parece um iogurte. Mas ela não é da Danone, eu sei. Ela é iogurte, mas não é da Danone. Ai, meu Deus do céu. Não, ela é tipo um iogurte, né? Tá. Que você coloca 2,5 calorias pra né? Tipo, a pessoa vai comer um potinho, não? E esse aí de baunilha é uma delícia, tá? Porque eu já comi. Só que engorda só de ver, isso aí. Exatamente. A gente experimenta, né? Pra ver se é bom. O cheiro é bom. Então, assim, às vezes vale a pena ficar nesse 1-2 meses que o dente vai voltar a comer nessa suplementação ali do iogurte, Exatamente. Acho que é iogurte, né? Do suplemento que tem um gostinho de iogurte para sustentar ele, para ele aguentar a quimio e depois voltar a comer, né? Bom, acho que agora você viu que eu gosto dos temas mais discutidos, né? Ainda bem que tem. Vou te falar outra, então. Fala. Fazer químio antes da cirurgia de câncer de cabeça de pâncreas ou não? Neo ou não? Eu sou assim, um defensor, né, com pouca base científica da neoadjuvância, tá? Eu tenho os nossos cirurgiões... O tratamento definitivo do pâncreas é cirurgia, eu concordo. É isso mesmo, não tem o que discutir. Não pode ficar postergando o tratamento definitivo, eu concordo também. Mas a coisa mais frustrante para o cirurgião é você fazer uma pancreaté. Dá um trabalho enorme, uma das maiores cirurgias que a gente tem na oncologia, né, cirúrgica, depois de 3 meses lotado de meta hepática. Acho que essa é a pior frustração para o cirurgião, para o paciente. Aí o paciente está lá, sem metade do pâncreas, emagreceu 12 quilos, tem diarreia só de olhar qualquer comida gordurosa, não consegue tomar Creon na quantidade que ele precisa, e agora... Falou, Marcos? Pancreatina na quantidade que ele precisa e precisa fazer o fofurinox, fosforoxia e o Genab, enfim, então isso é muito frustrante. Então eu gosto de selecionar paciente melhor para a terapia definitiva. E aí a gente tem vários algoritmos para a seleção do paciente. Já vou dizer, dos estudos de neoadjuvância são todos ruins, todos. N baixo, baixa amostragem, braços estranhos. Então, né, saiu recentemente, uns 3 anos atrás, saiu um estudo escandinavo que, né, massacrou a neoadjuvância versus adjuvância, mas era ótimo. O paciente que fazia neoadjuvância com esquema fazia adjuvância com outro esquema, nada a ver. 60% não completava a adjuvância do estudo que ia no braço que ia para neo. Então, assim, uma zona super mal feito e, assim, eu teria vergonha de usar o nome do estudo para defender qualquer coisa, tamanha bagunça metodológica que o estudo se propôs a. Mas, enfim... Eu acho que assim, selecionar o paciente, a gente usa o ABC mesmo, critério anatômico de ressecabilidade vascular, B, biologia, se o paciente tem linfonodo, se é 19,9 estourado, e C, se de repente às vezes é um diabético descompensado, está clinicamente emagrecido, precisa melhorar o estado nutricional para operar, a gente usa químio para isso, não tem problema, entendeu? E tá tudo certo. Então acho que seleção é a palavra. O paciente que tem uma doença, pouquinho acima de 2 centímetros que a gente tolera. Você não vai, né? 5 centímetros já é uma doençona, né? Mas aquele paciente de 2,5, que tem um CA19,9 baixo, não tem gânglio, tá bem clinicamente, não emagreceu, opera. Entendeu? Químio dá 51 meses de sobrevida pelo Prodigy de fofurinox adjuvante. Ninguém conseguiu esse número que químio adjuvante conseguiu. Mas não esqueçam que quem consegue tomar 12 ciclos de fofurinox depois de pancreaté já é corredor de maratona. Já merece durar 50 meses mesmo, entendeu? Então, assim, o próprio estudo da adjuvância já tem uma seleção natural dos sobreviventes pós-cirurgia, entendeu? Então, por que não utilizar um esquema para selecionar o paciente melhor para uma pancreaté? Legal.
Estamos com o limite do tempo, infelizmente. Acho que foi mais um episódio de grande conhecimento e compartilhando conhecimento entre o oncologista e o cirurgião, entendendo a importância do oncologista, dessa parceria. Fico muito admirado sempre quando vejo as palestras e discussões do Dr. Fábio. Tem amplo conhecimento e sabe passar isso para o cirurgião de forma muito clara, que é muito bom para nós cirurgiões. Pelo amor de Deus, cara. A gente não faz nada, a gente só ajuda. Quem faz é vocês. Verdade. Mas ajuda bastante. Ajuda muito. Doutor, o que você quer? Agora a gente tem o Take Message at Home. O que você deixa de mensagem para o cirurgião que está ouvindo esse podcast sobre a importância de ter o seu oncologista clínico de estimação? Adorei. Oncologista clínico de estimação. Acho assim, né? De novo, tem que ter o tripé mesmo, você tem que ter o cirurgião, tem que ter o patologista, tem que ter o clínico. O patologista faz muita diferença nessa hora. Você ter uma boa análise molecular é fundamental. Não esquecer da instabilidade do microsatélite. Você tem estudo de preservação de reto com imunopura, sabe? O trabalho da Andrea Cercek no Memorial começou com 14 pacientes, está com 40, todo mundo com resposta completa. O que é isso? Então, assim, sabe? É esse tipo de ajuda que a gente quer dar pro cirurgião, entendeu? Tem dúvida, fica, né? Vamos levar para a reunião multidisciplinar, vamos discutir se existe alguma abordagem diferente. Clínico, tá faltando alguma pesquisa aqui que a gente precisa fazer antes de decisão cirúrgica? Não, tá tudo bem, mas opera, mas já deixa pedindo o RAS desse paciente, demora um mês para chegar, entendeu? Então, acho que esse tipo de discussão só quem ganha é o paciente mesmo, tá? E longe da gente, né? Nós clínicos, a gente precisa de verdade ajudar o cirurgião a fazer o melhor tratamento. Como eu disse, acho que a coisa mais frustrante é você operar um paciente de tumor gastrointestinal e ele ter uma recidiva precoce, sabe? Isso é frustrante para o paciente e acaba, né? Ele se acaba. A gente também. Sim, sim. Né? E aí? É isso. Muito obrigada, Dr. Fábio. Prazer em conhecê-lo. Imagina, filho. Prazer é meu. Eu te falo, adorei a iniciativa do CBCD. Acho que as outras sociedades podiam se espelhar em vocês. O cirurgião, ele habitualmente é um lobo solitário, né? Mas felizmente vocês agora andam em grupos em matilha, então... No bom sentido, desculpa a brincadeira, mas parabéns pela iniciativa mesmo. Um prazer estar aqui, à disposição. E eu continuo vendo vocês dando aula e estou à disposição para aulas aqui para vocês também. Obrigado. Quem sabe você vai lá em Cuiabá me visitar um dia. Olha, Cuiabafo. Vai. É isso aí mesmo. Obrigado. Muito obrigado pela presença. Obrigado pelo brilhante bate-papo. E você que nos ouve e tem mais interesse em conhecer sobre o Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, entre no nosso site cbcd.org.br e nos sigam nas redes sociais CBCD Digestivo e até o próximo episódio. Até. Tchau.